Amém. Queridos, vamos meditar em Isaías capítulo 38, versículo 1. Tá certo? Versículo 1. 38, Isaías, capítulo 38, e o versículo de número 1. Leiam para mim, por favor. Naqueles dias... Não, vamos bonito, pessoal. Essa igreja recita muito bonito. Assim não fica bonito lá para o YouTube, não. Vamos lá. Naqueles dias... Eu não quero falar de morte, mas eu quero falar da ordem de Deus aqui. Deus diz assim: ponha em ordem a sua casa. Não é? E para que eu comece a falar sobre o que é essa casa que eu gostaria de falar, não sei se você sabe que naquela porta ali, você tem uma porta e você tem uma escada. Quantos conhecem ali aquela porta ali? Quantos conhecem a porta ali? Tem uma escada e dá para o sótão lá em cima. E aquele sótão é o lugar onde a igreja durante muitos anos colocava tudo que estava zanzando aqui, que não estava sendo usado, aquela tralha, quinquilharias, resto de material de construção foi colocado lá. E o Michel e a Rosângela resolveram lá arrumar. E assim, houve uma transformação tremenda naquele lugar. E me chamaram para ver, e eu realmente fui surpreendido, porque a última vez que eu tinha subido lá no local, eu fiquei assim abismado. Eu disse: isso aqui nunca vai ter jeito. E realmente teve jeito, ficou muito bonito, tudo arrumado, limpo. E quando eu vi aquilo ali, eu pensei nesse versículo aqui, que diz assim: ponha a casa em ordem. Ou ponha, na outra versão aqui, ponha a sua casa em ordem. E aí eu comecei a pensar nas coisas que nós precisamos colocar em ordem na nossa vida. Tá certo? Naturalmente a casa de cada um de vocês aqui é uma casa muito bonita, um apartamento muito bonito, muito ornamentado, muito funcional, muito especial. Mas eu queria falar da nossa casa, da nossa interioridade, mais especificamente da nossa mente. Pôr em ordem a nossa mente, porque essas tralhas, essas coisas que muitas vezes nós colocamos lá num quarto, no depósito. Pode ser que você não tenha lá no seu apartamento o sótão, mas você naturalmente pode ter um depósito lá, um quartinho. Lá na casa da minha sogra tinha assim o quartinho da bagunça, né? Onde todo mundo ia jogando lá aquele negócio, enchia, e aí virou uma verdadeira bagunça. E com certeza todos nós temos esse quartinho da bagunça aí, um local da bagunça. Se não tem um quartinho, tem um armário da bagunça. Enfim, tem um espaço que é o lugar da bagunça, né? E a gente, muitas vezes, essa bagunça, como ali no sótão, o que eu via naquele sótão? Primeiro, ocupava muito espaço. Eu fui lá para poder ver o que a gente podia guardar, e eu fiquei a desistir, porque era tanta coisa, eu disse: onde eu vou jogar tudo isso aqui? E a gente estava eu acho que estava construindo as salas ali, tinha que botar umas cadeiras lá em cima, mas estava tanta bagunça, que eu disse: não, aqui está inviável, e desisti, não é? Elas ocupam espaço dentro no sótão, não é isso, Rosângela? Muito espaço ocupado lá. Agora, se você subiu lá, você vai ter espaço para tudo, né? Elas acumulam poeira, sim ou não? Essas coisas que a gente vai deixando ali, vai acumulando poeira, não é verdade? E também sobrecarrega o sótão, peso, faz um peso desnecessário, não é? É um peso que não tem sentido. E muitas vezes nós carregamos no nosso sótão, na nossa mente, no quartinho da bagunça da nossa mente, nós carregamos estes pesos desnecessários.
que são, por exemplo, lembranças que não conseguimos apagar, lembranças ruins que não conseguimos apagar. Podem ser pensamentos que não conseguimos controlar, emoções que nos consomem, não é? São coisas que estão fazendo peso na nossa vida e que tem desdobramento muito forte, tem consequências muito difíceis na nossa vida. Às vezes são coisas que a gente traz lá da infância. A gente traz essas coisas da infância e elas estão aqui dentro de nós, remoendo e sendo difícil para a gente, e vai afetar a nossa maneira de ser, afeta o nosso relacionamento, afeta nossas percepções, como a gente vê as coisas, como a gente vê as pessoas, e que são verdadeiros pesos dentro da gente. Assim como aquele quartinho, aquele sótão estava desarrumado, pode ser que alguém aqui esteja com o seu espaço desarrumado, não é? E Deus conhece, Ele conhece as memórias que nos prendem, Ele conhece as inseguranças que nos paralisam, Ele conhece os pensamentos que nos fazem, que nos atormentam. Às vezes são pensamentos, às vezes são memórias, às vezes são emoções negativas que tomam conta da gente. E sabe, esses pesos, eles fazem com que a gente não se desenvolva muitas vezes na casa do Senhor. São frustrações, são momentos difíceis que ficaram marcados no coração e que muitas vezes impedem da gente crescer espiritualmente. E Deus quer que a gente tenha liberdade e vida com abundância. Você crê nisso? Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é isso que a palavra nos promete? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus quer tirar de nós este peso, Ele quer que a gente tenha vida com abundância. Muitas vezes a gente pensa que vida com abundância é ter dinheiro no banco, é ter um bom apartamento. A gente, nessa visão meia materialista, que muitas vezes nós somos impregnados, e nós pensamos assim, mas não é disso que Deus está falando. Deus está falando da gente ter uma mente sadia, não uma mente carregada, pesada, uma mente que traz dificuldades em todas as áreas da nossa vida, até dentro da nossa casa, às vezes no nosso casamento, às vezes numa relação com o filho, com uma filha, com o pai, com a mãe. E são coisas que Deus quer pôr em ordem. Assim como o Michel e a Rosângela fizeram lá e puseram em ordem lá, o Espírito de Deus quer pôr em ordem a nossa vida, para que a gente possa desfrutar de mais liberdade, para que a gente possa desfrutar da plenitude de Deus na nossa vida, da presença do Espírito com mais profundidade na nossa vida. Agora a gente só pode fazer isto, irmãos, a gente só pode passar por esse processo quando a gente reconhece e quando a gente começa a identificar que pesos eu estou levando. Porque a coisa mais fácil nesta área é a gente negar. É negar. Está tudo bem. E você sabe que não está. Às vezes o marido quer falar com a esposa, olha, isso aqui está tudo bem. O marido sabe que não está. A mesma coisa o marido, a mesma coisa um filho, às vezes o pai, a mãe, a igreja, não é? A nossos relacionamentos aqui, e não está. E que nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos trate também nessa área, né? O Espírito Santo quer nos tratar nessa área. E Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5, eu pediria que vocês colocassem aí, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Paulo vai dizer uma coisa que vai dar o nome a estas bagunças, essas coisas que criam dentro da gente. Ele diz assim: as armas com as quais lutamos não são deste mundo, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda altivez
que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Ele chama esse processo, essas, como é que se diz, essas crenças, essas coisas negativas que muitas vezes nos auto-sabotam, que não tiram nossos sonhos, que roubam nossos sonhos, que a gente coloca como um propósito: olha, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, e você vai passando o tempo e você não consegue, você se auto-sabota o tempo todo. Ele chama isso de fortalezas da nossa mente. São fortalezas da nossa mente, que criam uma espécie de muro, não é? Que precisam ser quebrados. Mas é muito mais cômodo a gente conviver com essas coisas, e a gente se acostuma, a gente se adapta. A gente pensa que isso não tem consequências, mas tem, queridos. Às vezes Deus quer te usar, Deus quer te fazer um propósito com a tua vida, mas você dificulta com Deus o tempo todo. Deus está falando e você não consegue ouvir, porque as fortalezas não te deixam ouvir a voz do Espírito. Mas Deus quer te limpar, Ele quer ter da vida com abundância, Ele quer te transformar pela renovação da tua mente, para que você possa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na tua vida. Não é a tua vontade, mas é a vontade dEle que Ele quer que você aprenda. E esse é o processo da renovação da mente. É quando nós começamos a quebrar e deixar que Deus quebre essas fortalezas da nossa mente. E não importa a idade, não importa a idade. Sabe, tem pessoas que passam a vida toda com um sentimento de incapacidade. Sabe, eu não sou capaz, isso não é para mim, é muita areia para o meu caminhão. E pode ser até às vezes num relacionamento, pode ser um crescimento profissional, pode ser um crescimento em uma determinada área, mas também, sobretudo, o que eu quero fazer aqui é no seu crescimento espiritual, no seu desenvolvimento. Paulo vai dizer assim: operai a vossa salvação aos Colossenses, ou seja, trabalhe com aquilo que Deus colocou na sua mão, e Deus quer fazer, mas você está impedindo, está se auto-sabotando, está o tempo todo se autodestruindo. E isso é maléfico, isso não vem. E o inimigo muitas vezes vai potencializar esse sentimento, esse pensamento recorrente, essa prisão. Ele vai fazer com que você fique preso ali e que você fique imóvel, estático, e não tem aquela leveza para que o Espírito Santo possa te conduzir e fazer a vontade de Deus na sua vida, fazer você crescer, você se desenvolver, você ser especial para o reino de Deus. Quantos querem ser especiais para o reino de Deus? E às vezes tem gente aqui que talvez passa a vida toda dessa forma, e essas fortalezas muitas vezes se tornam em arrogância, em soberba, em posições enrijecidas, e o Espírito está à porta batendo, e o Espírito está falando: mude, deixa eu trabalhar no seu coração, deixa eu trabalhar na sua mente. Aliás, a mente é diferente do cérebro, todo mundo sabe disso. O cérebro é uma coisa anatômica. A mente é esse conjunto, não é? Esse conjunto de faculdades mentais que envolve nossos pensamentos, envolve a nossa memória, a nossa imaginação e as nossas emoções. E muitas vezes nessas áreas, e essa nossa mente naturalmente é o centro de controle da nossa vida, porque tudo passa por aí. Tudo passa na nossa mente. As nossas emoções, a maneira da gente ver o mundo, a maneira de avaliar, de fazer juízo das coisas, não é? Tem pessoas que são tão negativas que qualquer coisa que uma pessoa
validar, vai lhe oferecer, essa pessoa já tem um sentimento de assim, essa pessoa está querendo se aproveitar de mim. Talvez seja uma marca que está trazendo, estou exemplificando aqui simplesmente, é uma marca que está trazendo lá da infância, porque nunca recebeu coisa boa ali na infância, sempre foi palavra difícil, sempre foi coisas ruins, nunca foi recebido dentro do lar, da casa, pelas pessoas de coisas boas. Então essa pessoa tem é uma pessoa extremamente desconfiada. E como o Espírito vai trabalhar? E como o Espírito vai trabalhar? São pessoas que qualquer coisa, olha, você está me dando alguma coisa porque está com interesse disso. Ela não vê a pureza do coração das pessoas. Porque todo julgamento que a gente faz, irmãos, todo julgamento que a gente faz passa por dentro de nós. O julgamento vem daqui para lá. E a maneira de eu ver é uma maneira diferente, porque passou pelos filtros que eu tenho na minha mente, no meu coração. E muitas vezes a dádiva que Deus está dando, você está renegando, está jogando fora. Sabe por quê? Porque você está filtrando dessa forma. Aí você cria uma limitação de merecimento, porque eu não mereço. Aí você começa a jogar tudo fora. Deus te dá um emprego, você joga fora. Deus te dá condições, você joga fora. E você vai jogando fora tudo. Te dá um casamento, você joga fora. Teus filhos, joga fora. Por quê? Porque você precisa limpar a sua mente. Porque precisa limpar a sua mente. E naturalmente eu não poderia ficar aqui pregando e falando só isso. Eu tenho que dizer aquilo que a palavra de Deus nos diz sobre isso. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que Paulo nos sinaliza, para que a gente possa limpar a nossa mente, nossas emoções, nossa memória, não é? nossa imaginação. Como nós somos férteis em imaginar. Como nós somos férteis em imaginar que muitas vezes as pessoas querem fazer o mal para a gente. Não é? E nós não deixamos de receber determinadas bênçãos. Às vezes um filho quer fazer o carinho com o pai ou a mãe, e esse pai é tão retraído, tão marcado por isso, que rechaça esse carinho do filho, que olha para o filho e diz, não, ele está querendo alguma coisa, talvez ele queira o meu dinheiro, talvez ele queira isso. E isso vai o quê? Vai destruindo os relacionamentos. E isso, o Espírito não tem liberdade no nosso coração, porque são fortalezas, porque são muros que foram criados por nós e que precisam ser tirados da nossa vida, para que Deus possa agir com plenitude na nossa vida. E Deus quer agir com plenitude, irmãos. Deus quer agir na minha vida e na sua. Eu não sei como é que foi sua vida, eu não sei o que lhe coloca aí, mas assim, o Espírito Santo está falando comigo e com você. O Espírito está falando. Então, não resista ao Espírito de Deus. A melhor coisa é quando a gente se autoconhece, a gente sabe das nossas mazelas, das nossas dificuldades. A gente vê que tem coisas que eu preciso tomar um passo e mudar. Mas tem coisas que eu não posso mudar, mas que o Espírito de Deus vem nos ajudar. Porque a Bíblia diz que o Espírito assiste em nossas fraquezas. E fraquezas aqui não são pecados, são essas debilidades emocionais, essas debilidades da nossa mente, que impedem a plenitude de Deus na nossa vida. E aqui, deixe-me dizer, nós acabamos de cantar, o Hugo veio aqui, pagou o preço, aleluia, muito bom. Deus pagou um preço caro pelo produto que somos nós. Ele quer nos melhorar, irmãos. Você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. Jesus pagou um preço e ele diz assim: Paulo, eu paguei um preço por você, agora não me impeça que eu trabalhe na sua vida, que eu faça de você aquilo que eu quero que você seja, um vaso de barro, mas cheio do Espírito de Deus. Não impeça. Não impeça. Não deixe que essas fortalezas fiquem na sua mente. E como é que eu posso fazer? A primeira coisa, Paulo vai dizer lá em Romanos,
Apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A primeira coisa é a gente apresentar-se a Deus, é a entrega pessoal de cada um de nós, sem resistência de alma, sem resistência de mente, sem resistência de preconceitos com Deus, mas a gente abrir o coração verdadeiramente com Deus, porque mesmo, irmão, Deus conhece o nosso coração. Não existe possibilidade nenhuma de você enganar a Deus. Você pode enganar seus pais, sua mãe, pode enganar o pastor, pode enganar a igreja, pode enganar quem você quiser, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe onde você precisa ser tratado. Ele sabe e faz o diagnóstico perfeito, e Ele vai lá e trata da sua vida. E Ele quer fazer isto, porque Deus é bom. É como se imagina, eu encontrasse uma pepita de ouro. Encontrei uma pepita de ouro, e ela vem cheia de sujeiras, não é verdade? Cheia de coisas da terra, aquele negócio todo. O que eu tenho que fazer para poder usufruir dessa pepita de ouro? Para que ela possa brilhar na sua plenitude. Eu preciso purificar, sim ou não? Preciso. Eu preciso trabalhar com ela. Cada um de nós, irmãos, somos essas pepitas que fomos encontrados por Jesus Cristo. Mas quando a gente saiu de lá, a gente saiu cheio de impurezas, de sujeiras. E o Espírito quer tratar da gente. Ele quer tratar da nossa alma. A palavra de Deus diz isso. Tiago, capítulo 1, versículo 21. Tiago diz assim: recebei com mansidão a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então o primeiro passo é essa entrega. O segundo passo é a palavra de Deus é curadora, irmãos. A palavra de Deus é curadora em nossa vida. Agora, sinceramente, que lugar tem a palavra de Deus na minha, na sua vida? Realmente se resume somente a esse domingo de noite, ao núcleo de convivência? Você está subnutrido. Você está muito subnutrido. Eu estarei subnutrido nessa situação. O salmista diz: meditar nela dia e de noite. E ele diz: vocês serão como árvores plantadas junto ao ribeiro. Vocês rechaçam. Veja se esse versículo não tem muito a ver com Paulo, quando diz assim: não vos conformeis com este mundo. Não sigam, não sentem à mesa dos escarnecedores, não sigam o conselho dos ímpios. Não tem a ver? Sim ou não? A mesma coisa, Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui: não vos conformeis com este mundo. Rechace essa mentalidade do mundo e seja transformado pela renovação da sua mente. Irmãos, quem pode renovar a nossa mente é a palavra e o Espírito, somente. É quando o Espírito aplica a palavra na nossa mente. Ele aplica e ele cura as nossas mazelas. Ele trata da nossa vida e nos traz a plenitude de Deus. Ele se move na nossa interioridade, porque o Espírito habita em cada um de nós, irmãos. E se nós somos o templo do Espírito, como diz Paulo, o templo é do Espírito e não mais meu, mas é do Espírito Santo. E a palavra tem esse poder. A palavra tem esse poder. E aí Paulo vai dar algumas dicas para nós, quando ele escreve aos Filipenses no capítulo 4. Nós vamos ver o capítulo 4 de Filipenses. Vamos ver aqui rapidamente algumas dicas de Paulo.
O versículo 1 do capítulo 4 de Filipenses diz o seguinte, olha só. 4:1. Filipenses 4:1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim. Permaneçam como? Firmes. Firmes no Senhor. Ó, amados, permaneçam firmes. Permaneçam firmes. O ato de permanecer firme no Senhor é um ato nosso, uma escolha nossa. É uma escolha nossa. É um desejo nosso. É uma vontade nossa. Quando nós falamos de firmeza, Paulo está dizendo assim: fortaleça-se na fé. E isso é importante, que Paulo vai dizer lá a Timóteo, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira. E o que ele guardou de tudo na vida? Eu não guardei um conhecimento teológico, eu guardei o meu fruto das igrejas que eu consegui. Não, ele disse que guardou o quê? A fé. E a fé é exatamente este elemento na nossa vida que a gente tem que se manter firmes. Firmes. Se a gente for lá para Efésios 6:10, veja 6:10 ou 6:11. O que é que Paulo vai dizer? Finalmente sejam fortalecidos, mais uma vez, no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de quê? De toda a armadura de Deus, para poderem ficar em quê? Firmes. Firmes. Paulo sabe o que está falando, porque a batalha está aqui dentro de você o tempo todo. E o discernimento na sua mente você tem que decidir o tempo todo: Deus ou o mundo ou o inimigo. Mundo e inimigo são a mesma coisa. E você tem que escolher. E essa escolha é diária. É na sua conversa, é no seu relacionamento, é no seu tratamento com as pessoas, é no seu pensamento, é naquilo que você, até para comer, a maneira de você comer vai falar daquilo da sua espiritualidade. Se você é uma pessoa glutônica, que vai ali, feito doido, já está falando de uma determinada posição espiritual sua. Se a comida é o seu Deus, se o dinheiro é o seu Deus, se o conhecimento é o seu Deus, se a sua profissão é o seu Deus, se a sua família é o seu Deus, se seu filho é o seu Deus, se a sua esposa é o seu Deus, isso a gente precisa o tempo todo estar avaliando. Está avaliando. Sabe, eu fico pensando, pastor Isaías, na igreja perseguida. Ali eles estão firmes. Tem que estar firme ou não tem que estar firme? É firme o tempo todo. Porque a questão ali não é o que eu vou comer, ou o problema que eu tenho que resolver no judiciário, ou se eu vou receber aquela bênção que vai vir a mais no meu salário. Ali não é a questão. A questão ali é assim: eu vou viver amanhã? Eu estou firme amanhã? Eu me mantenho na minha posição amanhã? Eu não vou negar o nome de Jesus amanhã? A que ponto eu vou chegar amanhã? Nós não estamos vivendo dessa forma. As nossas decisões são muito superficiais. E às vezes a gente escolhe errado. Eu vou para a igreja ou não vou? Eu quero me reunir ou não quero? Qualquer razão é motivo de você não estar junto, não estar firme aqui, se alimentando da fé. Estamos juntos, orando no núcleo de convivência, estamos fortalecendo. Não estou fazendo propaganda, não é núcleo de convivência. O núcleo de convivência é apenas uma ferramenta para que você esteja junto, só isso.
Mas nada mais do que isso. Andar solitário, você é uma presa fácil para o diabo. Entende isso? É por isso que é o lobo. O lobo, ele ataca aquele que está fora do rebanho, aquele que está isolado do rebanho. Então a gente prega aqui, fala aqui, não é para mim não, irmãos, não é para mim não. Por favor, em nome de Jesus, eu estou falando isso aqui para o bem da sua vida, da sua família, da sua casa, o bem espiritual da sua vida. É isso que eu estou falando. Como pastor, eu estou lhe exortando, lhe alertando. Não ande só, porque os lobos estão aí. Venha para o rebanho, esteja junto. Solitário, não. Então, esteja firme. Paulo vai dizer, o escritor aos Hebreus, capítulo 12. Coloca aí o versículo 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhos. O que é que o escritor está se referindo aqui? É porque ele fala no capítulo 11 dos heróis da fé, né? E aí ele diz, nós estamos rodeados por essa nuvem de testemunhos. Aí o que é que ele vai dizer? Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Deixa aqui só um minutinho. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha. O que atrapalha são fortalezas na nossa vida, nos atrapalham. Pecado é outra coisa. Pecado é outra coisa. Pecado lhe destrói, porque o salário do pecado é a morte. Mas coisas que nos atrapalham, que são coisas que nos atrapalham, são exatamente essas fortalezas que nós criamos, que nós estabelecemos a nossa vida espiritual, a nossa vida dentro da igreja, enfim, a nossa vida cristã. E o que é que o escritor vai dizer? O conselho dele, versículo 2: tendo os olhos aonde, irmãos? Tendo os olhos aonde? O que é que esse Jesus é? Da nossa fé. Olha, não pode perder a vista dele. A caminhada é dura. Nós temos que estar o tempo todo olhando para ele. O que é olhar para Jesus? É a nossa atenção, é a nossa direção, é o nosso foco. Claro que eu não estou falando aqui de forma material, física, eu estou falando espiritualmente falando. Se Jesus estivesse aqui, qual seria a decisão de Jesus? O que ele faria no meu lugar? Olhar para Jesus é dar importância a Jesus na sua vida, nas suas decisões, na sua casa, na sua família, onde você estiver, o que você for fazer, o mais simples que for. Paulo diz assim: seja comendo ou bebendo, façais tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olhar para Jesus é exatamente isso, é fortalecer essa fé, é caminhar nessa fé. Agora, quando vier os dias maus, como disse Paulo aos Efésios, quando vier os dias maus, você está firme. Firme. E aí você não cai, ele não lhe derruba, ele não lhe destrói. Você está firme em Cristo Jesus. Você vai ser, você não vai ser aquele eucalipto bonito que a primeira ventania que der desaba. Não. Você vai ser feito aquele caniço. Já viu o caniço? O vento dá aquele caniço, vai assim, aí o caniço vai lá, bate lá embaixo, aí isso daqui a pouco de pé novamente. E a vida é assim. Você vai levar ventania na sua cara, o mundo vai lhe dar ventania, você vai arriar, mas você não vai ser destruído, você vai se levantar em Cristo Jesus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o vento que está batendo na tua vida agora, mas saiba, se você estiver firme na fé, você permanecer firme em Cristo Jesus, e o vento não vai te derrubar.
Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se a sua família estiver firme na fé, se os seus filhos estiverem firmes na fé, se os seus relacionamentos estiverem firmes na fé, se o seu trabalho for firme na fé também, tudo pode acontecer o que acontecer. Você vai dizer assim: não vou aguentar. Mas o Espírito Santo vai dizer: aguenta que eu estou contigo, eu vou te fortalecer, eu vou te manter firme, eu vou te sustentar, e você vai se colocar de pé novamente em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Segunda coisa que Paulo vai falar, versículo 4. Eu tenho que dizer que é Filipenses 4:4. Filipenses 4:4. Vou ficar em Filipenses agora no capítulo 4. Leiam para mim. Alegre-se. Alegria, sabe? Não é negação do problema, irmãos, mas aquela confiança que está na alma através da fé, que nos dá certeza de que Deus está conosco. E acabou, o perrengue vai passar, estamos aqui. Pode ser que o desfecho não seja aquele que eu quero, mas que Deus esteja conosco. Deus esteja conosco. Essa alegria que vem da alma. Olha o que diz Neemias 8:10. Neemias 8:10. Neemias foi fazer a leitura encontrou a lei, né? O livro de lei, reuniu o povo, foi fazer a leitura lá. E Neemias 8:10, ele diz assim: o povo estava triste, porque começou a ler, e o povo começou a ficar triste, meio deprimido. Aí o que Neemias disse? Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam vinho doce, repartam com os que nada têm preparado. Vamos lá. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Aleluia! É um Deus que alegra e sustentar a nossa vida, irmãos. Muitas vezes você vê um problemaço com o seu filho, e você diz: mas esses garotos, esse menino só me dá trabalho. E você remunga, você xinga, você faz isso. Deus tem um prazer em estar com você. Deus tem um prazer e a alegria de estar com você. A alegria dele é contagiante em nossa vida. É tão contagiante que é um dos aspectos do fruto do Espírito. Veja o que diz Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Gálatas: entretanto, o fruto do Espírito é o quê? E o quê? Alegria. Quem dá, não é essa alegria do mundo, que é do ambiente, que você acha que se não tiver feliz, se não tiver harmonioso, não, é uma alegria espiritual. É uma alegria que vem do Espírito. Não é uma alegria negacionista. Eu não estou passando por... Mas você não vai perder a sua consciência. Você está aqui, mas você sabe. É como Jó. Eu sei em quem tenho crido, e sei que se levantará sobre a terra. É como Paulo. Eu sei em quem tenho crido, e guardar o meu depósito até aquele dia. Eu aprendi a viver alegre em qualquer circunstância. Eu estava ouvindo um podcast com o pastor Luiz Saião. Alguém conhece o pastor Luiz Saião Batista? E ele está passando por um perrengue difícil. Ele está com uma doença raríssima. E ele disse assim: olha, são 3 anos. Imagina, 3 anos. 3 anos. Todos os dias, uma dor insuportável. Uma dor insuportável. E ele disse que aquela dor, assim, é sobre-humana aquela dor. E remédio não passa, porque você sabe que com o remédio faz um efeitozinho, daqui a pouco não tem mais aquele efeito, tem que botar mais dose, enfim. E ele disse no podcast que esse momento de dor dele foi o momento que ele mais aprendeu. E ele é teólogo, formado pela USP em linguística,
Essa Bíblia aqui, foi ele que coordenou a NVI aqui no Brasil. É um cara extremamente preparado. Fala hebraico, fala não sei quantas línguas fluentemente, inclusive hebraico e grego. Ele disse: de tudo que eu coloquei na minha vida, esses 3 anos tem sido onde eu tenho aprendido mais no relacionamento com Deus. Porque muitas vezes a gente se torna arrogante, a gente se torna grandioso, se acha que é o máximo. A alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Provérbios 17, 22 vai dizer que a alegria é remédio. Você já pensou quantos músculos você usa quando você está triste? A tendência dos seus músculos é o quê? Contração, né? Triste. E raiva, pior ainda. Alegria, o que é? É expandir a musculatura, irmãos. É expandir o corpo. A alegria do Senhor é isso. Faz bem até para a alma, para o corpo, para tudo que você, embora você esteja em dificuldade, não deixe o diabo roubar a sua alegria, lhe botar em depressão, porque o Senhor tem cuidado de você. É Ele que lhe sustenta, Ele que lhe guarda, Ele que lhe protege, Ele que está com você e Ele que lhe cura. Aleluia! 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 Aprender. Depois Paulo vai falar no versículo 6. Coloca o versículo 6 do capítulo 4. São dicas para a gente vencer fortalezas. Primeiro, estar firme na fé. Segundo, na alegria do Senhor. Terceiro, não, Provérbios não, Filipenses 4, 6. Desculpe. Não andem o quê? Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, irmãos. Eu não vou falar de oração. Poxa, oração a gente devia ser, a gente como crente, como cristão, devia ser o pão de cada dia, a prática de cada dia. Não é verdade? Aprenda a orar. Aprenda a se colocar diante do Senhor. Apresente a palavra de Deus. Creia no poder da palavra. Tiago está dizendo: creia no poder da palavra. O que é que ele está dizendo aqui? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Um coração em gratidão. Um coração alegre é um coração em gratidão. Agora só reclama, só xinga, só murmura, só fala mal, só é ríspido, só é violento. O que é que vai acontecer com você? Fortalezas fortes da sua vida, e Deus não vai poder operar na sua vida, irmão. E Deus quer operar. Amém, queridos? Amém. Versículo 7, o que é que ele diz? Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o quê? A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. E outras versões de entendimento, pensamentos. É a paz de Cristo, irmão. A paz, não é essa paz que a gente pensa, que é a paz do ambiente, que está tudo tranquilo. Às vezes a pessoa está aqui, está tudo tranquilo dentro de casa, mas a mulher está um nervo só. Já passou por isso? Está tudo bem, mas você está um nervo só. É aquela tribulação crônica dentro da alma, inquietação, ansiedade, mas está tudo bem. Não tem problema financeiro, não tem problema não sei o quê, não tem problema, mas a alma está assim. Essa inquietude latente dentro da alma o tempo todo. Essa paz
externa não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a paz de Cristo. Veja lá como que João 14, 27, o que é que Jesus falou? Não é uma paz que vem de mim, de você, mas é uma paz que vem do alto na sua vida. É Jesus, é por isso que tem que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixo com vocês o quê? A paz. A minha paz dou a vocês. É Deus que dá, Ele não está vendendo, Ele não está dizendo para mim e para você assim: ó, se você se comportar legal, como a gente faz com o filho, ó, se você fizer tudo direitinho, você vai ter direito a isso aqui. Não, Deus te dá com abundância. Toma posse da paz de Cristo na tua vida. Não deixa que fortalezas te destruam. Não deixa que o inimigo fortaleça cada vez mais esses muros dentro de você. Não alimente esse tipo de sentimento, não alimente esse tipo de pensamento, não alimente esse tipo de postura. A paz de Cristo invade o nosso coração, trazendo harmonia no nosso ser. Aleluia! Aleluia! Agora você vai dizer: pastor, como é que isso é fé, irmãos? É fé. Se você quer ver isso do ponto de vista lógico, intelectual, emocional, daqui, eu como psicólogo quero ver a paz de Cristo. Eu não vou ver paz de Cristo coisa nenhuma. Não é racional, é fé, é uma outra dimensão, é como se você no seu computador você tivesse uma nova linguagem para poder ter acesso àquilo ali, certo? A linguagem de acesso à espiritualidade, com relacionamento com Deus, não é a linguagem das minhas emoções, não é a linguagem do meu pensamento, é a fé, é uma nova, como é que chama? Soft, é um novo software, como é que chama aí? Me ajuda aí, o pessoal tem, daí é um novo software. Pronto, aí eu falou o homem. É um novo sistema operacional. Porque com a sua mente humana, com suas emoções humanas, você não vai captar, você não vai ter comunicação, você não vai ter acesso. A palavra certa é essa: ter acesso, que hoje essa é a palavra-chave da nossa sociedade. Eu preciso ter acesso, né? Eu estou sem acesso aqui, não estou conseguindo falar com ninguém. Eu preciso de acesso, né? Preciso estar ligado a um Wi-Fi desse na vida, ter acesso. Então, para você ter acesso a Deus, não é no seu raciocínio. Eu não estou dizendo que a fé é irracional, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você tem que botar o sistema operacional certo para poder chegar a Deus. E quando a fé vai, a graça desce. Quando a fé sobe, a graça desce. E a graça cura a tua vida. A graça de Deus na tua vida é a graça do Senhor na tua vida. Aleluia! E é remédio para a nossa alma, é remédio para a nossa mente. E deixa você, não se turbe o coração de vocês, nem tenham medo. São duas coisas que ele está falando, exatamente o que nós estamos falando aqui. Não deixa criar fortaleza, não deixa ficar aí cheio de fortaleza, não deixa não. Recebe essa paz, enche dessa paz. Não resista à paz de Deus. Aí o inimigo diz: esse cara está maluco, talvez dizendo assim no seu ouvido: esse cara está maluco, ele não sabe nada, e a ciência já provou isso, já aquilo. Não estou falando disso, irmãos, estou falando de fé. Fé. E fé não é para ver milagre, porque o maior milagre é a cura interior da sua vida, é a transformação da sua vida. Essa pessoa ranzinza, mesquinha, egoísta, sendo transformada pelo Espírito de Deus, recebendo de Deus da plenitude da sua graça, recebendo do Senhor totalmente a sua visitação pelo Espírito de Deus. E aí você vai ter a alegria do Espírito. E aí você vai estar firme nos dias maus. Amém, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Eu não vou terminar sem orar por você. Eu tive que vencer muitas fortalezas da minha vida. Fortalezas que eu adquiri na minha infância.
E uma das fortalezas mais cruéis que eu tive na minha infância, eu vou falar de mim, tá? Porque eu não posso falar de você, nem quero falar de você, falar de mim, daquilo que Deus fez na minha vida, tá certo? É porque eu senão vou apanhar da minha esposa que chegar em casa, mas assim, eu quero dar a minha posição. Uma das coisas que eu tive mais negócio era uma fortaleza de incapacidade. Era assim, tudo que eu pensava em fazer, eu me animava, eu ficava motivado, mas daqui a pouco eu começava a vir aquele pensamento: isso não vai dar certo, você não consegue, você não presta para isso, não é você que tem que fazer isso. E assim, muitas coisas eu deixei de fazer porque me auto-sabotava. Estou falando somente de uma fortaleza que eu criei dentro de mim. E aí que com certeza nós criamos fortalezas. E o Espírito quer tratar das nossas vidas. Ele quer arrumar o nosso sótão. Põe em ordem a tua casa. Talvez pôr em ordem na tua casa seja você mesmo, nesse sentido que eu estou falando. Talvez o seu casamento você precisa pôr em ordem. Talvez você precise pôr em ordem um relacionamento com o filho, com a filha, com o pai, com a mãe. Deus está dizendo: põe em ordem a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. E se você crer pela fé nisso que nós ministramos aqui, não sou eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, para que você receba de Deus uma visitação do Espírito. Esse ato de vir à frente é somente um ato de um posicionamento diante de Deus. É você dizer assim: eu vou tomar um posicionamento diante de Deus. Não é diante de mim, por favor, não entenda isso. É diante do Senhor. Você está manifestando através do seu comportamento. Você está manifestando a sua fé. E você sabe quais são as fortalezas que você tem na sua mente. Você sabe o que precisa. O Espírito sabe o que você precisa. Mas ele precisa que você tenha consciência que você precisa. E que você vai tomar essa posição diante do Senhor. Eu creio, irmãos, que a graça de Deus vai ser derramada. Não é o pastor. Não é o pastor. Não sou eu. Mas é o Espírito de Deus que está neste lugar. Ele quer curar a sua vida. Sabe? Com certeza, eu vou lhe dizer uma coisa aqui. Se você abrir o seu coração agora com toda a força do seu ser, você vai receber cura na sua vida. E você vai fazer o que Deus vai fazer através de você. Você crê nisso?